Como levar a escrita criativa à tua sala de aula e à tua escola. Para responder à pergunta como levar a escrita criativa à sala de aula e à escola, eu creio que nós temos de, primeiramente, resolver duas questões prévias. A primeira questão prévia é perguntar o que é isso de escrita criativa. E a segunda questão prévia é tentar averiguar quais são os benefícios da escrita criativa. Comecemos pela primeira questão. O que é a escrita criativa? Eu gosto de definir a escrita criativa a partir de 3 âmbitos. Um âmbito mais lato, que é aquele âmbito em que nós podemos dizer que a escrita criativa é a escrita literária, isto é aquele tipo de escrita cuja função não é primeira nem exclusivamente informar, mas é emocionar, deliciar, convocar a fantasia, convocar a imaginação. Depois, um segundo sentido intermédio é a de que a escrita criativa é a arte de inventar pela escrita, portanto, é um tipo de escrita que nasce das vivências pessoais, que nasce do imaginário, que nasce também do saber e, sobretudo, nasce também da própria linguagem, ou se quisermos, do jogo com a própria linguagem. Em terceiro lugar, e este é o sentido mais estrito, quando falamos de escrita criativa, nós estamos a falar da transmissão, se quiseres, do ensino-aprendizagem de técnicas literárias de escrita que, por serem desafiantes, se tornam inovadoras. Portanto, o sentido estrito é a transmissão, o ensino, a aprendizagem e a prática de técnicas de escrita. Temos então estes 3 sentidos que eu queria partilhar convosco porque me parecem essenciais. E gosto de partilhar os 3 como um conjunto para que a definição que nós possamos dar da escrita criativa não pareça redutora, mas seja ampla e, por outro lado, também específica, ou seja, que compreendamos a atividade da escrita criativa como um todo. Portanto, em sentido amplo é a escrita literária, num sentido intermédio é a arte de inventar pela escrita e depois, em sentido estrito, é o ensino, a aprendizagem, a transmissão e a prática de técnicas criativas de escrita. Penso que fica esclarecida, ou pelo menos tem aqui alguns tópicos, alguns itens que podem ser um bom ponto de partida para refletirem sobre o que é isso da escrita criativa. É importante nós sabermos o que é a escrita criativa porque isso abre-nos a porta, conduz-nos, se quiserem, à segunda questão prévia, que é a de perceber quais são os benefícios da escrita criativa. Porque é óbvio, imagino que a pergunta que vocês estão a fazer é esta. Sim, mas porquê é que tem interesse isso de introduzir, de levar a escrita criativa para a minha sala de aula e para a minha escola? Isso traz alguma mais-valia para a minha docência? Isso traz mais alguma valia para os meus alunos? Isso é importante para a sala de aula? Isso é importante para a escola? A verdade é que estou aqui a socorrer da minha cábula, há inúmeros estudos que mostram que a introdução da escrita criativa de modo regular, continuado e sistemático na sala de aula é útil para a aprendizagem dos alunos a diversos níveis, não só ao nível do desenvolvimento das competências de escrita. Há algumas experiências que foram fixadas em relatórios de estágio, em teses de mestrado, comprovam a utilidade e a importância da escrita criativa na escola. Portanto, eu acho que de uma reflexão séria, profunda, teórica, mas também prática,
deriva ou nasce a convicção de que a prática da escrita criativa é benéfica para o desenvolvimento das competências linguísticas dos nossos alunos, mas não só. Permitam-me, e se vocês forem ao nosso canal do YouTube, encontrarão lá um vídeo chamado Benefício da Escrita Criativa, em que eu aponto 15 benefícios da escrita criativa. Vou lembrá-los muito rapidamente. O primeiro é de que a escrita criativa ajuda a desenvolver o pensamento e as habilidades de escuta. É interessante que sejam aqui associadas não de forma dicotómica, mas de forma como harmónica e como uma simbiose, a ideia de desenvolver o pensamento e das habilidades de escuta. Porque, de facto, o pensamento desenvolve-se quando eu penso, mas também quando eu escuto os outros, quando eu escuto o pensamento dos outros. O pensamento dos outros, a opinião dos outros, quando fundamentada, quando esclarecida, ajuda o meu pensamento a crescer. E, portanto, escrever ajuda a pensar melhor. Mais, escrever ajuda a escutar melhor os outros. Um segundo benefício é que a escrita criativa melhora as capacidades de concentração e de reflexão. Há aqui alguns benefícios mais adiante que vão complementar esta ideia. Mas a verdade é que se eu tenho de escrever uma história e tenho de pensar que personagens vou utilizá-las, em que lugar vou situá-las, em que época, como vou organizar a trama, o conflito da minha história, isto obriga-me a concentrar-me, obriga-me a refletir, obriga-me, se quiseres recuperar o primeiro benefício, obriga-me a pensar. Depois, em terceiro lugar, a escrita criativa estimula os circuitos do cérebro e a imaginação. É importante aqui. Sabem que durante muito tempo, sobretudo a partir de uma afirmação de Santa Teresa de Ávila, a imaginação foi considerada, e é ainda muito considerada hoje, como a louca da casa. Isto é, como alguém que quando está em casa e está acordada só faz maluquices, só faz coisas que não são devidas. E talvez seja por isto, talvez seja por esta má fama que a imaginação ganhou no pensamento ocidental e na nossa tradição cultural, que muitas vezes o nosso sistema educativo, a nossa escola, nós, enquanto professores, temos medo de levar a imaginação e a criatividade à nossa sala de aula, porque, em certo sentido, associamos a imaginação a sem controlo e associamos a imaginação a indisciplina. Ora, os estudos mostram que não é isso que acontece. Em quarto lugar, um quarto benefício é que a escrita criativa desenvolve as técnicas de linguagem e a expressão oral e escrita. De facto, o que os estudos mostram é que aqueles alunos que são submetidos, entre aspas, a um processo regular, sistemático e continuado e com uma certa duração no tempo de escrita criativa, não só aumentam o seu vocabulário, como começam a ganhar competências de expressão oral, mas também escrita. Ou seja, começam a falar melhor e a escrever melhor. Isto não sou eu que digo, são os estudos feitos nesta área da escrita criativa que mostram. Em quinto lugar, a escrita criativa ajuda a reter informações com maior intensidade. É verdade. Daqui a um bocadinho também vamos falar na leitura ativa. A verdade é que quando nós escrevemos histórias, poemas, textos, como que somos obrigados a não só a compilar e a recolher informação por um trabalho de investigação, por muito simples que seja, mas também retemos essa informação. Essa informação torna-se matéria-prima para a nossa escrita e, portanto, nós tratamos essa informação, guardamos essa informação e esse registro de um modo completamente novo e diferente. Em sexto lugar, a escrita criativa motiva a aprender e a procurar de forma independente informações para satisfazer a curiosidade. Evidentemente que se eu proponho aos meus alunos escrever um pequeno texto literário biográfico, tenho de fazer investigação sobre o biografado. E essa investigação pode ser feita, e é sobretudo feita, de modo individual, de forma independente, para nós podermos
de certo modo, conhecer a vida, mas também os segredos e o mistério do nosso biografado. Em sétimo lugar, um benefício óbvio é que a escrita criativa melhora a ortografia. Isto é, quando eles são submetidos, entre aspas, a um processo de escrita criativa, começam a escrever, por norma, sem erros, ou pelo menos os erros limitam-se muito. Em oitavo lugar, a escrita criativa desenvolve a linguagem e a expressão, o que lhes permite adquirir um léxico maior, compreender estruturas sintáticas complexas e, sobretudo, ter a capacidade de ordenar uma narrativa, além de trabalhar na adequação, coesão e coerência. Claro que isto faz-se, é um processo, portanto, não é logo no primeiro dia ou no primeiro mês em que nós trabalhamos a escrita criativa na nossa sala de aula que isto acontece. Mas é possível que ao fim de um trimestre, é possível que ao fim de um ano, nós sejamos capazes de detectar um desenvolvimento da linguagem, da expressão, da compreensão das estruturas sintáticas, da trama, etc. Em nono lugar, a introdução da escrita criativa melhora as habilidades organizacionais. Porquê? Porque se eu tenho um texto e tenho de organizar um texto para que o texto seja sedutor, para que o texto possa captar o meu leitor, se eu sou capaz, sou estimulado a fazer isso com o texto, é natural que depois esta capacidade de organização do texto se transfira para outras dimensões da atividade da própria pessoa. Em décimo lugar, também está aprovado, alguns estudos mostram que a introdução da escrita criativa na sala de aula melhora as habilidades, faz aumentar a criatividade. Isto porquê? Porque a criatividade não é uma habilidade inata, sendo que temos de admitir que há pessoas que são mais criativas do que outras. Mas a atividade é uma competência que se trabalha. Portanto, é uma competência que se treina. Isto é, quanto mais nós estimulamos a criatividade, mais criativos nos tornamos. E isso é importante e decisivo quando estamos a trabalhar com crianças e queremos estimular a sua criatividade. Em 11º lugar, a escrita criativa desenvolve a empatia através da criação de personagens e de situações. Exatamente. Quando um aluno nosso, num texto que tem de escrever ou que quer escrever, tem de caracterizar as personagens, e ele está a fazer aproximações, juízos de valor sobre essa mesma personagem. E, portanto, pode criar situações de empatia, pode criar situações de má empatia, com personagens aparentemente maus, e, portanto, este trabalho é um trabalho emocional. É um trabalho não apenas de escrita propriamente dito, mas é um trabalho que envolve competências emocionais, que trabalham aquilo que chamamos a inteligência emocional. Em 12º lugar, e é exatamente o que eu estive a dizer, a escrita criativa permite expressar emoções e sentimentos. É verdade que se nós pedimos ou simulamos ou estimulamos os nossos alunos a dizerem, expressarem oralmente sentimentos e emoções, eles habitualmente oferecem alguma resistência, pelo menos no momento inicial. A verdade é que se os convidamos a fazer essa expressão de sentimentos e de emoções através de um texto, eles fazem-no mais facilmente. Não porque o texto seja uma capa, mas porque no texto podem transportar os sentimentos para outros personagens, para outras situações, e, portanto, torna-se, neste sentido, bastante mais fácil. Em 13º lugar, a escrita criativa é também um elemento valioso de relaxamento e de entretenimento. Ou seja, a escrita criativa tem uma dimensão lúdica muito forte e muito importante. Por exemplo, se falamos de poesia, nós podemos falar de jogos poéticos, podemos falar de poesia experimental, mesmo na prosa, nas narrativas, nós podemos inventar histórias carregadas de humor, carregadas de fantasia. Portanto, a dimensão lúdica da escrita criativa
e esta dimensão de ser um elemento valioso de relaxamento e de entretenimento é muito, muito, muito importante. Em 14º lugar, a escrita criativa contribui para a aprendizagem através do desenvolvimento de competências cognitivas, emocionais, mas também sociais. Porque uma das atividades de escrita criativa, ou seja, as atividades de escrita criativa não têm de ser sempre individuais. Podem também ser em pequenos grupos, pode ser em grande grupo, como turma, e estes trabalhos de escrita desenvolvidos em pequenos grupos ou em grande grupo, em turma, desenvolvem também competências sociais, desenvolvem competências de relacionamento pessoal e social. Em último lugar, a escrita criativa desenvolve, habitualmente, o gosto pela leitura, contribuindo, deste modo, para uma aproximação progressiva aos diversos géneros literários, mas também a temas e também a autores.